Oi, gente! Hoje o negócio aqui vai ser divertido. Trouxe duas ajudantes da pesada ou pá virada, não faço a menor ideia, que vão fazer a coisa acontecer aqui. Adivinha quem que vocês aí do outro lado já conhecem? Mas eu não chamei ainda. Tá, então vamos lá, né? Laura, desculpa minha filha, Laura e Maria Clara. Laura tá à procura de um namorado, gente. Brincadeira, 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 brincadeira. Vamos lá, vamos começar. O quê? Não tá procurando um namorado, filha? Vai ficar encalhada então, gente. Tudo bem, é o que ela quer pra ela. Vamos lá, vem, filha. Então vamos ajudar. O que a gente vai preparar hoje? Conta lá pra todo mundo. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. O que vocês acham do bolo de cenoura da mamãe? É o nosso preferido. É o nosso preferido? O meu também? É? Então tá, pra gente fazer esse bolo, a gente vai utilizar um açúcar que não é refinado e uma farinha integral também não refinada, que é a farinha de sorgo. Sorgo, eu sei que pode ser bem esquisito ou vocês aí nunca ouviram falar, só que é uma farinha de um grãozinho integral e que vai trazer muito mais nutrição aqui para nossa preparação. Mas a gente poderia estar utilizando também farinha de arroz integral. Aqui eu tô optando por não utilizar o glúten porque aqui em casa a gente não consome. Mas se você aí do outro lado utiliza farinha de trigo integral, então boa sorte! Vamos lá. O que você tá colocando aqui? O ovo. Os ovos tem que ser o quê? Caipiras. Caipiras e orgânicos. Você sabe por que tem que ser? Porque senão as galinhas não comem comida orgânica. Não, porque as galinhas são mais felizes. Elas ciscam, livres, leves e soltas. Como é que a galinha faz, Maria Clara? Isso aí daí é uma galinha louca, filha. Eu tô com leve medo dessa imitação. Galinha, eu também tô com leve medo das imitações, filha. Essa galinha foi depois da rave. O que tem aí? Açúcar Açúcar o quê? demerara? Não, esse açúcar aqui é o açúcar mascavo. E por que a gente não pode utilizar aquele açúcar branquinho? Porque tem agrotóxicos. Não, filha, é assim, ó. O açúcar branco, ele é um açúcar refinado, ou seja, ele é dessa corzinha aqui. E aí vai passando por um monte de processo químico de refinamento que ele fica branco. Veneno, química, coisa que não é legal. Então a gente usa o açúcar assim, ó, da forma mais purinha possível. Para quem não pode consumir açúcar ou não quer consumir açúcar, a ideia aqui é a seguinte: é utilizar metade da medida de xilitol ou também de estévia. Isso aí, porque são adoçantes o quê? Naturais. Muito bem. Vem, Laurinha. Vem, Laurete. Eu não te chamo de Laurinha, só em frente pra gente. É isso aí. Meio falso um pouco, né? O que tem aí? Óleo de coco. Óleo de coco. Nem me pergunta porque eu não sei. Não sabe o que é, minha filha? Porque óleo de coco. E aqui o que tem? Cenoura. E essa cenoura é o quê? Orgânica. Orgânica. O que você fez essa cara? Não sei. Orgânica. Que eu quero botar logo. Então põe, mas não põe assim, senão vai espirrar tudo pra fora, né? Põe uma por uma. Isso. Vai, carinha feliz. Isso mesmo. Muita alegria e energia. Alegria e energia. Porque se você não bota alegria e energia aqui, o que acontece quando a gente come? Dá errado. Pois é, dá tudo certo errado. E amor. Novamente, amor. Novamente sumiu a tampa. Essa tampa é danada. E aí, o que a gente faz agora? Não, primeiro a gente vai bater. Não tá na tomada. Cri, cri, cri. Então vamos lá.
A gente bateu a massa e agora eu vou colocar aqui o quê? O leite de coco que a gente preparou no vídeo, ó. Dá uma procurada aí que a gente fez um programa só de leite de coco, doce de leite de coco, requeijão de castanha, uma maravilha. Sucesso, sucesso. Aqui eu coloquei o leite e agora, deixa eu pegar uma colher aqui. Eu vou adicionar o quê? A nossa farinha de sorgo. Mas o que a gente pode utilizar no lugar do sorgo? Trigo sarraceno, farinha de arroz integral. Farinha de amêndoa, sabe o que acontece se a gente colocasse farinha de amêndoa aqui? A gente deixaria o bolo um pouquinho mais low carb. E se a gente troca, sabe o que é low carb? Louca. Tem um monte de gente que não quer comer carboidrato. Lembra quando a mamãe fez aquele jejum? Então, a mamãe não queria comer carboidrato. Então a gente pode trocar a farinha. Em vez de colocar uma farinha de arroz, sorgo, trigo sarraceno, a gente utiliza farinha de amêndoa, farinha de nozes, certo? Aquela bolota que eu esqueci o nome. Avelã, deve ser, macadâmia. Não. O quê? Aquela que é cozida. É grão de bico. Então, a farinha de grão de bico, ela é excelente, Maria Clara, mas só para preparações salgadas. Aqui não ia ficar legal. Aqui fica um gosto diferentinho. Beleza? Então vamos bater. E agora, o que vai por último? O fermento em pó. Como é que a gente faz fermento em casa? Você sabe? Sabe? Eu esqueci. Então, pra gente fazer esse fermento aqui em casa, a gente consegue colocar uma xícara de fécula de batata com meia xícara de bicarbonato de sódio e mais meia xícara de cremor tártaro. Mistura tudo e é equivalente a esse aqui. E sabe por que é diferente do industrializado? O que foi, filha? Tá com problema aí nas olheiras? Ah, meu Deus do céu. É porque não tem alumínio, certo? Alumínio. Então, a mamãe tava falando o que pra você? Sobre o alumínio. O alumínio é um metal super pesado que tem uma influência muito ruim na nossa saúde. E aí, o que acontece? Onde a gente encontra o alumínio, na verdade? A gente encontra o alumínio em algumas panelas. Na verdade, na maioria das panelas, em desodorante spray, em spray para cabelo, em pasta de dente, em shampoo, no alumínio de enrolar a comida. E qual é o grande problema do alumínio para nossa saúde? Qual é o grande problema? O alumínio está diretamente ligado à doença de Alzheimer. Dentre várias coisas ruins, a doença de Alzheimer faz com que a gente esqueça das coisas. Então a gente esquece que dia é hoje, que ano a gente está, o dia do nosso aniversário, qual é o nosso nome. Eu esqueceria o seu. Então a gente tem que cuidar muito bem para que a gente não tenha interferência desse metal na nossa saúde, certo? Então aqui, ó, no fermento pronto, aquele que está lá no supermercado, a gente encontra o alumínio, certo? Então é melhor que a gente faça na nossa casa. E agora a nossa massa já está pronta. E aí o que eu acho que a gente pode fazer? Colocar um pouquinho aqui, um pouquinho em cada uma. Posso fazer isso? Essa nossa forma é uma forma muito boa, que vão perguntar lá pra gente, que forma é essa? Né? Então a gente não precisa untar. Mas como é que a gente faz pra untar uma forma dessa? Não tem óleo de coco. Essa forma não tem alumínio. Com óleo de coco, a gente unta com óleo de coco e enfarinha com a farinha que a gente tá usando aqui. Manteiga aqui pode? Manteiga aqui também pode. O bolo ficou pronto, a gente já tirou do forno, esperou esfriar e agora olha só o que a Laura tá fazendo.
A Laura tá cobrindo o bolo com aquela receita. Sabia que eu já ensinei a fazer esse brigadeiro aqui? Você não tá assistindo o meu canal. Vai bem. Você deu um like, filha? Então chama todo mundo pra dar um like no meu canal. Aproveitem e já se inscrevam e dão um like. Isso aí, eu não sei como é que fala esse negócio aí de YouTube, mas enfim, elas sabem e tá tudo certo. Então aquela receita que a gente fez do brigadeiro de biomassa de banana verde tá aqui cobrindo o bolo. Acho que já tá bom agora, Lau. E o que você vai fazer aí, Maria? Colocar um nibs de cacau em cima. Então vai. Bem lindão. Tá ótimo, tá maravilhoso, tá lindo. Toca aqui? Toca aqui? Valeu. Obrigada, meninas. Adorei. Foi o máximo. Espero que vocês tenham gostado. E eu não sei o que elas estão fazendo. Beijo, até o próximo.